Bom dia para quem está me assistindo, boa tarde, boa noite, não sei que horas esse vídeo vai encontrar vocês. Meu nome é Laurinda de Oliveira Bastos, mas aqui em Londrina, no norte do Paraná, todo mundo me conhece como Vó Laurinda do Doce de Leite. Hoje, com meus 93 anos bem vividos, a coluna já não me deixa ficar no tacho o dia todo como antigamente, mas as mãos, essas aqui, ainda sabem o ponto certo do doce como ninguém. É mexendo essa calda grossa, sentindo o cheiro do açúcar queimando na medida certa, que as memórias vêm. E tem certas coisas que a gente guarda por tanto tempo que o peito da gente vira um baú pesado, trancado a 7 chaves. A gente pensa que esqueceu, que o tempo curou, mas a verdade é que a ferida só está lá, quieta, esperando uma coisinha de nada para sangrar de novo. E hoje minhas netas, meus bisnetos, meus tetranetos e até vocês que estão aí do outro lado da tela me convenceram que está na hora de abrir esse baú. Deus me perdoe por contar isso, mas tem história que não pode morrer com a gente. A minha é uma delas. É uma história de terra, de silêncio e de uma promessa que eu fiz a mim mesma debaixo de 7 palmos de escuridão. Uma promessa de que a verdade, por mais amarga que seja, sempre encontra um jeito de brotar. Nasci em 1931, numa casinha de pau a pique com chão de terra batida, lá para as bandas de Porecatu, que naquele tempo era só mato e promessa de riqueza com o café. A casa era pequena para tanto filho. Fui a quarta de uma ninhada de 9. Meu pai, seu Antero, era um cabra duro, um homem forjado no facão e na enxada. O sol já tinha castigado a pele dele de um jeito que não se sabia onde terminava o homem e começava a terra. Falava pouco, e quando falava era para dar ordem. A gente tinha um medo que era quase respeito. Já minha mãe, Dona Aparecida, era o contrário. Um pingo de gente, sempre com um cheiro de lenha e de afeto, que vivia para cuidar da gente e para apaziguar a fúria do meu pai. Ela era a calmaria no meio da tempestade que era a nossa vida. O pai de vocês é um homem bom, só é um pouco bruto, ela dizia, enquanto remendava pela 10ª vez a única saia que eu tinha. A gente vivia com pouco, mas não faltava dignidade. O feijão com farinha era farto, e a gente aprendia desde cedo o valor de um pedaço de pão. Meus irmãos eram minha única companhia. O mais velho, o Zeca, tinha o gênio do pai, já nasceu com a mão calejada. A Maria, a mais velha das moças, era sonhadora, vivia com a cabeça nas nuvens, desenhando no chão de terra com um graveto. E tinha o Tonico, meu parceiro de molecagem, que vivia com o joelho esfolado de tanto subir em pé de goiaba. A gente não tinha dessas modernices de hoje, não. Brinquedo era sabugo de milho, boneca era de pano com cabelo de palha. A maior diversão era correr no meio do cafezal, sentindo o cheiro das flores brancas que pareciam um véu de noiva cobrindo os pés de café. Naquele tempo, a vida era regrada pela natureza. A gente sabia a hora de plantar e a hora de colher só de olhar para o céu. As tradições eram lei. Moça de família não saía desacompanhada, não falava alto e aprendia os ofícios de casa para ser uma boa esposa. O casamento era o destino certo de toda mulher.
E era o pai quem decidia com quem a gente ia se casar. A palavra dele era a última. Mulher tem que ter um homem para dar rumo na vida dela. Ele rosnava enquanto amolava o facão na pedra. E a gente, com medo, só abaixava a cabeça. A vida seguia nesse ritmo, entre a dureza do trabalho na roça e a simplicidade dos nossos dias. Eu via a Maria, minha irmã, suspirar pelos cantos por um rapaz da vizinhança, um tal de Firmino, que tocava viola nas festas de São João. Um amor impossível, a gente sabia. Meu pai jamais permitiria um casamento com um violeiro pé rapado, como ele mesmo dizia. E foi vendo o sonho da minha irmã se desfazendo em lágrimas silenciosas que eu comecei a entender o mundo em que eu vivia, um mundo onde o coração da gente não tinha vez, a gente era como a terra, pertencia a alguém, primeiro ao pai, depois ao marido. O nosso valor era medido em alqueires de café, em cabeças de gado. A gente era moeda de troca numa negociação de homens. E eu, na minha inocência de menina, ainda não sabia que o meu preço já tinha sido negociado e que a minha escritura estava prestes a ser passada para o nome de um homem que eu mal conhecia, um homem cujo nome até hoje me causa um arrepio na espinha, Nereu, um sujeito que chegou na nossa porta com um sorriso manso e um olhar que escondia um abismo de escuridão, um abismo que, anos mais tarde, quase me engoliu para sempre. O Nereu apareceu na nossa vida como quem não quer nada. Chegou num domingo à tarde, montado num cavalo alazão que era um luxo só. Um homem mais velho, já beirando os 40, enquanto eu mal tinha completado 16 primaveras. Ele era dono de muitas terras ali na região, umas terras que faziam divisa com as do meu pai. Um homem respeitado, diziam. Tinha fama de trabalhador, de cidadão de bem. Meu pai o recebeu na varanda com uma deferência que eu nunca tinha visto. Serviram café, falaram de safra, de preço, de gado. Eu, de dentro de casa, só espiava pela fresta da janela. Ele tinha um olhar pesado, um olhar que parecia que te despia a alma. Ele não olhava para mim, mas eu sentia o peso daquele olhar sobre a casa inteira. Naquela tarde, eu senti um calafrio, uma coisa ruim, um presságio. Minha mãe, coitada, percebeu minha agonia. Que foi, menina? Parece que viu visagem, ela disse, me abanando com um pedaço de papelão. Eu não soube explicar. Era só um aperto no peito, uma vontade de correr para longe. Nas semanas seguintes, as visitas do seu Nereu se tornaram frequentes. Ele sempre trazia um agrado, um pedaço de queijo, uma garrafa de vinho de laranja, coisas que a gente não via com frequência. Meu pai ficava todo prosa. Minha mãe, sempre desconfiada, observava tudo em silêncio. E eu, a cada visita, me sentia mais prisioneira dentro da minha própria casa. Ele começou a dirigir a palavra a mim, a fazer elogios. A Laurinda está virando uma moça bonita, seu Antero. Dá uma boa esposa, ele disse uma vez. E meu pai estufou o peito de orgulho. Eu senti meu estômago revirar. Não era um elogio, era uma avaliação. Ele estava me inspecionando como se inspeciona uma novilha na feira.
comecei a ter pesadelos. Sonhava que estava num quarto escuro, sem portas e sem janelas, e que a terra subia pelas minhas pernas, me sufocando. Acordava suada, com o coração disparado. Contava para minha mãe e ela me benzia com um galho de arruda, mas o medo não passava. Se você está gostando da minha história, mesmo com esse começo já meio pesado, deixa um oi aqui nos comentários. Eu gosto de saber de onde vocês são, de que cidade, de que estado. É bom saber que a minha voz está chegando longe. E fiquem até o final, porque no final do vídeo eu vou fazer um sorteio de um kit com os meus doces. Tem doce de leite, tem cocada, tem pé de moleque, tudo feito aqui no meu tacho. É só se inscrever no canal e deixar um comentário que você já está participando. Manda essa história para alguém que precisa ouvir. Compartilha no WhatsApp da família. Às vezes a história da gente serve de força para outra pessoa, né? A tensão em casa foi crescendo. Meu pai andava mais calado que o normal e minha mãe, com os olhos sempre vermelhos de choro contido. Eu sabia que alguma coisa estava sendo tramada, sentia no ar, até que um dia meu pai me chamou na sala. A mãe estava sentada num canto, torcendo o pano de prato nas mãos. O seu Nereu estava lá, de pé, com um sorriso que não chegava aos olhos. Laurinda, minha filha, meu pai começou com uma voz que tentava ser suave. O seu Nereu é um homem de bem, um homem de posses. Ele me fez uma proposta. Ele quer casar com você. Eu senti o chão sumir dos meus pés. O ar me faltou. Olhei para minha mãe buscando socorro, mas ela só chorava baixinho, de cabeça baixa. Pai, eu não quero. Eu consegui sussurrar. A resposta veio como um tapa. Você não tem que querer. Você vai fazer o que eu mandar. Já está tudo acertado. Ele não gritou. Foi pior. Ele falou baixo, com uma frieza que congelou a minha alma. Naquele momento, eu entendi o que a Maria sentia. Entendi a impotência, a desesperança, mas o meu caso era pior. A Maria sonhava com um amor. Eu estava sendo entregue a um pesadelo. O acerto era um pedaço de terra, uma faixa que fazia divisa entre as propriedades, rica em água que meu pai cobiçava há anos. Eu era o preço. Fui trocada por um córrego e uns alqueires de terra roxa. O casamento foi marcado para dali a um mês. Foi um período de tormento. Eu não comia, não dormia. Vivia como um fantasma dentro de casa. Minha mãe tentava me consolar. Dizia que Nereu era um bom homem, que eu ia ter uma vida boa, com conforto. É o destino da mulher, minha filha. A gente nasce para servir e para obedecer, ela dizia, repetindo as palavras que ela mesma ouviu a vida inteira. Mas eu via a dor nos olhos dela. Ela sabia que estava me entregando para um futuro incerto, para um homem que nenhuma de nós conhecia de verdade. O dia do casamento foi o mais triste da minha vida. Me vestiram com um vestido branco, emprestado, que parecia uma mortalha. Não teve festa, não teve alegria, só a assinatura de um papel e a bênção forçada de um padre. Quando entrei no carro do Nereu, um Ford de bigode, uma coisa rara na época, olhei para trás e vi minha mãe na porta, desolada.
Foi a última vez que vi minha mãe com vida. Ela morreu de tristeza uns meses depois, diziam, mas eu sei que ela morreu de culpa. A vida na casa de Nereu era uma prisão de luxo. A casa era grande, de alvenaria, com móveis que eu nunca tinha visto, mas era uma casa fria, silenciosa. Nereu era um homem de poucas palavras em casa e de muitas ordens. Eu tinha que ter a comida na mesa na hora certa, a roupa lavada e passada, a casa impecável. Ele era obcecado por ordem, por limpeza. No começo, ele não me maltratava fisicamente. A violência dele era outra, era sutil, era psicológica. Ele me diminuía, me chamava de cabocla ignorante, ria do meu jeito de falar, das minhas roupas simples. Ele me isolou de tudo e de todos. Eu não podia visitar meus irmãos, não podia receber ninguém. Vivia para servi-lo. As noites eram o meu maior terror. Ele me procurava com uma frieza animal, sem um pingo de afeto, de carinho. Era só o cumprimento de um dever, a posse de um corpo que ele comprou. Eu chorava em silêncio, no escuro, abraçada ao travesseiro, pedindo a Deus para me levar. Os anos foram passando nessa toada. Tive meu primeiro filho, o Claudionor. Pensei que a chegada de uma criança amoleceria o coração de Nereu, mas me enganei. Ele via o menino como um herdeiro, mais uma posse. Não tinha paciência, não pegava no colo, não demonstrava amor. O Claudionor cresceu um menino assustado, arredio, que tinha medo do próprio pai, e eu, para protegê-lo, me anulava cada vez mais. Engoli o choro, a humilhação, o medo, me tornei uma sombra. A única alegria que eu tinha era cuidar do meu filho, cantar cantigas de ninar baixinho para ele, contar as histórias que minha mãe me contava. Eram os únicos momentos em que eu me sentia viva. E foi por causa do Claudionor que eu comecei a juntar forças. Eu não podia deixar que ele crescesse naquele ambiente, que ele se tornasse um homem como o pai. Eu precisava fazer alguma coisa, mas como? Para onde eu iria? Uma mulher separada naquele tempo era uma mulher marcada, uma mulher da vida. E Nereu era poderoso. Ele tinha a lei e a cidade no bolso. Eu estava presa, completamente presa. Gente, vou dar mais uma paradinha aqui. Já estou com o coração apertado de lembrar de tudo isso, né? Vocês que estão chegando agora, meu nome é Laurinda e essa é a minha história. Deixa aí nos comentários se você já passou por alguma situação difícil, se já se sentiu sem saída. A gente conversar sobre as nossas dores ajuda a aliviar o peso. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho para não perder a continuação. A história é longa, minha gente, e o pior ainda está por vir. Mas fiquem comigo que no final tem luz, sempre tem. O tempo continuou a sua marcha lenta e dolorosa. Tive mais 2 filhos, a Sônia e o Roberto, e a cada filho que nascia, o desprezo de Nereu por mim parecia aumentar. Ele me culpava por tudo. Se a colheita era ruim, a culpa era minha. Se um animal adoecia, a culpa era minha. Ele se tornou mais agressivo. Os gritos viraram rotina. E os gritos, aos poucos, deram lugar aos empurrões, aos tapas.
A primeira vez que ele me bateu de verdade foi por causa de um prato de comida que, segundo ele, estava frio. Ele virou a mesa com tudo, a comida voou pela cozinha. Eu me encolhi num canto, apavorada. Ele veio para cima de mim e me deu um tapa tão forte que eu caí no chão. Meus filhos pequenos gritavam de pavor. Aquele dia, uma coisa dentro de mim se quebrou, a esperança, mas outra coisa nasceu no lugar, o ódio, um ódio frio, paciente, que eu comecei a cultivar em segredo, como quem cuida de uma planta venenosa. Eu comecei a observar Nereu, a prestar atenção nos seus hábitos, nas suas fraquezas. Ele era um homem metódico, cheio de manias, tinha um medo doentio de doença, de morte, vivia tomando chás, xaropes, com medo de pegar qualquer coisa, também era avarento. Guardava o dinheiro num cofre escondido no escritório e vivia contando as notas com medo de ser roubado. E ele tinha um segredo que eu comecei a desconfiar por causa das suas saídas misteriosas nas noites de lua cheia. Ele sempre ia para uma parte mais afastada da fazenda, perto de um bosque de eucaliptos, voltava horas depois, sujo de terra, com um olhar estranho. Eu não sabia o que era, mas sentia que ali estava a chave de alguma coisa. Comecei a planejar minha fuga. Juntava uns trocados que conseguia com a venda de ovos, escondia debaixo de uma tábua solta no assoalho do meu quarto. Era pouco, mas era um começo. Eu sabia que não podia levar as crianças comigo de imediato. Seria perigoso demais. Eu precisava ir primeiro, me estabelecer e depois buscar meus filhos. A dor de pensar em deixá-los, mesmo que por um tempo, era quase insuportável. Mas a certeza de que estava fazendo isso por eles me dava forças. Eu precisava quebrar aquele ciclo. Meus filhos não teriam o destino que eu tive. A escalada da violência continuou. Ele se tornou imprevisível. Tinha dias que era quase amável, trazia flores, me pedia perdão, e eu, por um instante, chegava a pensar que ele podia mudar. Eram momentos de falsa segurança. Nesses dias, eu baixava a guarda, relaxava, e era aí que ele atacava de novo, com mais fúria, como se quisesse me punir por ter acreditado na sua bondade. Eu vivia num inferno de altos e baixos, de medo e de uma esperança frágil que sempre era esmagada. Os presságios, os sonhos ruins voltaram com mais força. Eu sonhava com terra, sempre com terra. Sonhava que estava cavando, cavando sem parar, e encontrava ossos, pedaços de roupas. Acordava com as mãos doendo, como se tivesse cavado de verdade, e o cheiro de terra molhada me perseguia durante o dia. Um dia, limpando o escritório dele, encontrei uma pequena caixa de madeira trancada. A curiosidade foi mais forte que o medo. Consegui abrir com um grampo de cabelo. Dentro havia cartas amareladas, amarradas com uma fita desbotada e uma certidão de óbito. O nome na certidão me gelou o sangue. Amélia de Souza. Causa da morte, mal súbito. E a data era de alguns anos antes de eu me casar com Nereu. Amélia era a primeira esposa dele, uma mulher de quem ninguém nunca falava. Era como se ela nunca tivesse existido. Comecei a ler as cartas.
Eram dela para a irmã. Nelas, Amélia descrevia o mesmo inferno que eu vivia: o isolamento, a crueldade, os espancamentos. A última carta era a mais assustadora. Ele disse que vai me calar para sempre. Se algo me acontecer, não acredite no que ele disser. Procure debaixo do pé de ipê amarelo, perto do bosque. Meu coração parecia que ia explodir. O mal súbito não tinha sido um mal súbito. Nereu a tinha matado e a enterrou. E o lugar era exatamente onde ele ia nas noites de lua cheia. O clímax da minha vida, o momento que definiu tudo o que veio depois, chegou numa noite de temporal. A chuva caía forte, o vento uivava como um bicho ferido. Nereu tinha bebido mais do que o costume. Ele estava transtornado. A descoberta das cartas tinha me deixado em estado de alerta máximo. Eu sabia que precisava fugir. Naquela mesma noite, esperei ele pegar no sono, um sono pesado de bêbado. Peguei a minha trouxa com as poucas roupas e o dinheiro que juntei. Fui ao quarto das crianças. Beijei a testa de cada um deles com o coração sangrando. A mamãe volta para buscar vocês. A mamãe promete. Eu sussurrei. Mas quando eu estava saindo do quarto, o Roberto, o mais novo, resmungou e me chamou. O barulho, por mais baixo que fosse, acordou Nereu. Ele apareceu na porta do quarto com os olhos vermelhos de fúria. Aonde você pensa que vai, sua vagabunda? Ele gritou. Ele me arrancou a trouxa da mão, viu o dinheiro, foi a senha para a explosão final. Ele me arrastou pelos cabelos para fora de casa, na chuva, no barro. Eu gritava, mas o barulho da tempestade abafava meus gritos. Ele me jogava no chão, me chutava. Eu senti o gosto de sangue na boca. Eu pensei que ia morrer ali. Ele me arrastou até o bosque de eucaliptos, até o pé de ipê amarelo dos meus pesadelos, o mesmo da carta de Amélia. Perto da árvore havia um buraco já cavado, uma cova rasa. Eu entendi tudo. Ele já tinha planejado isso. Ele ia fazer comigo o mesmo que fez com a primeira esposa. O terror me paralisou por um segundo, mas depois uma força que eu não sabia que tinha tomou conta de mim. A força da sobrevivência. A força de uma mãe que não podia morrer e deixar seus filhos com um monstro. Eu lutei, arranhei, mordi, chutei. Ele era mais forte, muito mais forte. Ele me deu um soco no rosto que me deixou tonta. Caí dentro da cova. A última coisa que eu vi foi o rosto dele, desfigurado pelo ódio e o brilho da pá na luz de um relâmpago. Depois, a primeira pasada de terra molhada e pesada caiu sobre o meu rosto. O cheiro de terra invadiu minhas narinas. A escuridão, o peso, o pânico. Eu estava sendo enterrada viva. O ar começou a faltar. Eu me debatia, mas a terra era pesada demais. O desespero era tanto que eu pensei em desistir, em me entregar. Mas então a imagem dos meus filhos veio à minha mente. Claudionor, Sônia, Roberto. Eu não podia morrer. Eu tinha feito uma promessa. E naquele momento de decisão crucial entre a vida e a morte, debaixo daquela terra fria, eu fiz uma nova promessa, a mais importante da minha vida. Eu ia sair dali, eu ia viver e eu ia contar a verdade.
Eu ia dar voz à Amélia, ia fazer Nereu pagar por tudo. Eu não sei de onde tirei forças. Acho que foi Deus, acho que foi o espírito da outra, acho que foi o amor pelos meus filhos. Eu comecei a me mexer, a usar as mãos para abrir um espaço para respirar. A terra estava fofa por causa da chuva. Era a minha única chance. Eu empurrava a terra para os lados com a força do desespero. Senti minhas unhas quebrando, a pele dos meus dedos se rasgando, mas eu não parei. O ar era pouco, meu pulmão queimava. Mas eu continuei, e então senti uma coisa, uma lufada de ar. Eu tinha conseguido fazer um pequeno buraco. Respirei fundo, o ar misturado com chuva e barro nunca foi tão doce. Continuei cavando, empurrando, até que consegui colocar a cabeça para fora. Eu parecia um bicho saindo da toca. Estava coberta de lama, machucada, tremendo de frio e de pavor. Olhei em volta. Nereu tinha ido embora, achando que tinha terminado o serviço. A chuva continuava a cair, lavando o sangue e o barro do meu corpo. Eu estava viva. A terra tinha me devolvido. Me arrastei para fora da cova, mal conseguindo ficar de pé. Meu corpo todo doía, cada músculo, cada osso, mas a dor física não era nada perto da fúria que queimava dentro de mim. Olhei para a casa, para a luz acesa na janela. Meus filhos estavam lá dentro com aquele monstro. A vontade era de voltar, de gritar, de pegar meus filhos e sumir. Mas eu sabia que não podia. Sozinha, naquele estado, eu não conseguiria. Ele me mataria e dessa vez terminaria o serviço. Eu precisava de ajuda. Corri manquejando, descalça pela estrada de terra, sem rumo, sem direção. Só corria. Corri por horas, a adrenalina me mantendo em pé. A chuva parou e o primeiro raio de sol começou a despontar no horizonte. Eu estava a quilômetros da fazenda. Avistei um caminhão de leite parado na beira da estrada. O motorista, um senhor de bigode branco e rosto bondoso, me olhou assustado. Minha Nossa Senhora, o que aconteceu com a senhora, moça? Eu desabei. Contei tudo entre soluços e lágrimas. Contei sobre Nereu, sobre Amélia, sobre a cova. O homem, seu Joaquim, ficou horrorizado. Ele me acolheu, me deu um casaco, me colocou dentro do caminhão e me levou para a cidade mais próxima. Ele me levou direto para a delegacia. Chegando lá, o delegado, um homem gordo e com cara de poucos amigos, olhou para o meu estado e ouviu minha história com desconfiança. A senhora tem certeza disso? Seu Nereu é um homem de respeito por aqui. A mesma história de sempre. O poder, o dinheiro falando mais alto. Mas eu não desisti. Eu insisti, gritei, chorei, mostrei meus machucados, a terra debaixo das minhas unhas. Contei sobre a primeira esposa, sobre as cartas. Falei do pé de ipê amarelo. O seu Joaquim, o leiteiro, foi minha testemunha. Ele disse que me encontrou na estrada naquele estado deplorável. A minha insistência e o testemunho dele fizeram o delegado, a contragosto, decidir ir até a fazenda para averiguar. Foi a viagem mais longa da minha vida.
Voltar para aquele lugar, escoltada pela polícia, era aterrorizante, mas eu precisava ir até o fim. Chegamos na fazenda e Nereu nos recebeu com a maior calma do mundo. Delegado, a que devo a honra? Minha esposa, a coitada, anda meio perturbada da cabeça. Fugiu de casa essa noite. Ele tentou me desacreditar, me pintar como louca, mas eu não me intimidei. Leva eles no bosque, seu delegado. Pede para ele mostrar o que tem debaixo do ipê amarelo. A cara de Nereu mudou. Ele ficou pálido. Negou. Disse que não tinha nada lá. Mas o delegado, já com a pulga atrás da orelha, mandou os policiais cavarem. E não demorou muito. A pá bateu em alguma coisa. Eram ossos. Uma ossada humana, com restos de um vestido. Eram os restos mortais de Amélia. Nereu foi preso na mesma hora. O castelo dele desmoronou. O caso virou um escândalo na região. A história do cidadão de bem que matava as esposas e as enterrava no quintal. A justiça dessa vez foi feita. Nereu foi condenado pelos dois crimes, o assassinato de Amélia e a minha tentativa de homicídio. Pegou muitos anos de cadeia e morreu lá dentro, de velho, sozinho e esquecido. Eu finalmente estava livre, mas a minha luta estava apenas começando. Eu precisava reconstruir minha vida e, o mais importante, recuperar meus filhos. A família de Nereu, poderosa, tentou ficar com a guarda das crianças, alegando que eu era instável. Foi uma batalha judicial longa e dolorosa, mas com a ajuda de um advogado público e de pessoas boas que se comoveram com a minha história, como o seu Joaquim, eu consegui provar que era uma boa mãe e a justiça me deu a guarda dos meus 3 filhos. Foi o dia mais feliz da minha vida. Eu pude finalmente abraçar o Claudionor, a Sônia e o Roberto, sem medo, sem amarras. Vendi a minha parte nas terras que herdei dele e vim embora para Londrina. Queria ficar o mais longe possível daquele lugar, daquelas memórias. Cheguei aqui só com os meus filhos e um pouco de dinheiro no bolso. Foi um recomeço do zero. Trabalhei como faxineira, lavadeira, fiz de tudo para sustentar meus filhos com dignidade. E foi aí que eu lembrei dos doces que minha mãe fazia. Comecei a fazer doce de leite, cocada, pé de moleque para vender na rua. No começo foi difícil, mas aos poucos o pessoal foi gostando. O doce da Laurinda ficou famoso no bairro, na cidade. Com o dinheiro dos doces, consegui comprar essa casinha onde moro até hoje. Criei meus filhos com muito amor e sacrifício. Ensinei a eles o valor da honestidade, do respeito e, principalmente, o valor da verdade. Eu nunca escondi a nossa história deles. Eles precisavam saber de onde viemos, o que passamos, para que o ciclo de violência e de silêncio fosse quebrado para sempre. E eles cresceram homens e mulheres de bem, trabalhadores, honestos. Me deram netos, que me deram bisnetos. E agora já tenho até 5 tetranetos. Minha família é a minha maior riqueza, a prova viva de que eu venci. Eu não perdoei Nereu. Deus que me perdoe. Certas coisas não têm perdão, mas eu também não vivi com o ódio no coração.
Eu transformei a minha dor em força, em doce, uma justiça poética, talvez. Aquele que tentou me enterrar na terra me deu sem saber a semente para eu florescer. Se essa história tocou seu coração, se você se emocionou ou se indignou comigo, não guarda só para você. Se inscreve aqui no meu canal, deixa seu comentário, me conta o que você achou. Compartilha esse vídeo, manda para aquela amiga que está passando por um momento difícil, para aquele parente que precisa de uma inspiração. A gente nunca sabe a força que a nossa história pode ter na vida de outra pessoa. E não esquece do nosso sorteio dos doces, hein? É a minha forma de agradecer o carinho de vocês. Hoje, com meus 93 anos, olhando para trás, eu vejo uma vida de muita luta, mas também de muita vitória. Tenho 14 netos, 22 bisnetos e 5 tetranetos. Uma família enorme, barulhenta e cheia de amor. Quebrantei a maldição do silêncio. Ensinei as mulheres da minha família a terem voz, a não aceitarem menos do que o respeito que merecem. A gente tem que contar as nossas histórias, principalmente as mais difíceis, porque são elas que nos ensinam, que nos fortalecem, são elas que impedem que os mesmos erros se repitam. As histórias não podem ser enterradas, elas precisam ser contadas para que a gente nunca se esqueça de quem somos e da força que a gente tem. E a minha força veio da terra. A mesma terra que um dia serviu de cova, hoje me dá as flores do meu jardim e a certeza de que, não importa o quão fundo tentem te enterrar, a gente sempre pode brotar de novo mais forte do que antes. Obrigada por me ouvirem. Fiquem com Deus.